Boa noite. Pedimos autorização no plano espiritual dos nossos mentores, dos mentores da Casa Lucas, do nosso Pai, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que nos ilumine para que tenhamos uma noite de estudo focados no bem, no entendimento, e que a gente possa levar da aula de hoje algo, muitas coisas, se possível, que possamos ter maior entendimento durante o nosso sono e que possamos usar no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, meu Pai, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Obrigada. Obrigada, Berê. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do capítulo 18 do livro Missionários da Luz, segunda parte do capítulo 18, Obsessão. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo minha expectação, esclareceu o instrutor. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, às responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos, em cooperação avançada, valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs
que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possesso, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prosseguia observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em um foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais subsidiados, naqueles momentos, ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento.
A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportava a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me, com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. No entanto, como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos, raros embora, de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente, que de fato faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando-me a frase inoportuna, respondeu: já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Essa observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática
se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo. Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguiu em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa representava sérias perturbações de... representava, apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e nos rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e dos pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jogos, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz, do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou. Repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos em um instante, nem se edifica uma cidade em um dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com o ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta.
interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme na fé alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei os 3 outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei. Como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influenciação divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Considerei sob forte pressão. Quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece de que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de vária ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. E depois de sorrir paternalmente, acrescentou: que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos,
sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que estes doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores circunscritas à mente. Com exceção da jovem, que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã aprovação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso de seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado, e convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semi-destruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreendo, exclamei, e em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de ser viciário o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral. Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo.
e permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei fortemente impressionada. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não seja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Final do capítulo 18. Bom, a gente vê aí esses casos de obsessão, não é obsessão simples, não tem nenhum caso aí de obsessão simples. Desses diversos obsidiados, né, obsessão complexa, segundo lá a classificação do Kardec, né, no livro dos médiuns, a gente vê que uma conseguiu, vamos dizer, se libertar ou aproveitar muito bem aquela sessão de desobsessão. A gente já viu lá no capítulo até anterior e na primeira parte desse capítulo aí, desde lá quando deu aquela questão do Marinho, quando ele vem, aquele espada e tal, e é impulsionado magneticamente ao ambiente, mas o grande propósito dessas sessões ou dessas correntes mediúnicas que procuram grupos de limpeza, por exemplo, de desobsessão, é o envoltório dos outros espíritos que estão circundando. Ou seja, cada um que vai lá tomar passe no dia ou assistir a palestra, ele leva uma quantidade, não importa quantos espíritos que são endereçados através do psiquismo desses frequentadores da casa, que vão lá, tomam seu passe, meditam, fazem o que quer, e se retiram, e lá ficam espíritos que vão assistir a palestra, assistir os trabalhos conforme for a situação e aproveitar, porque há muito, o número de espíritos auxiliares no centro mediúnico é maior que o número de médiuns. E aí a gente já sabe pelo capítulo anterior e até pela primeira parte, quando diz o Alexandre que é muito melhor, às vezes, ter uma harmonia entre poucos médiuns do que uma corrente mais ampla que vá dar abertura psíquica. A gente sabe que é quebrar a corrente, né? Abrir a corrente, que se diz, porque é o médium invigilante ou aquele que não esteja sintonizado, não esteja contribuindo com o seu fluido vital, que é para a produção do acúmulo de fluido vital, é o ectoplasma. Quer dizer, é a forma de pensamento que o espírito dá para ser aproveitado nesse processo de cura e de a medicação que leva à cura. A gente vê que já vimos que todo obsediado ele é um enfermo. Todos nós temos vinculações de passado que poderia ser classificado como um processo obsessivo. Nem todos, a gente vê até na parte final aí do capítulo, que nem todo espírito que abandona a vítima significa que o problema esteja resolvido. O problema é da própria vítima, que encontra o seu processo de culpa, ou seja, de sintonia com uma infração cometida, não importa quantos anos atrás. Pode ser centenas, milênios, até se agrupando com outros espíritos, e que as suas vítimas daquele ato insano o libertaram, o deixaram de lado, ou até já praticaram algumas perseguições, e com o tempo se dissipou essa energia deletéria. Mas o processo nosso de culpa, ele é interior, ele está conosco.
cada um segundo as obras, ele diz assim, cada um segundo o que fez, e o que fez vai pagar até o último centavo. Não aquele sentido da espada do nosso pescoço, a nossa consciência. E aí a gente percebe quantos espíritos já sublimados em relação a nós, e aí vem uma outra questão que a gente pode falar depois, esse ponto de referência, o que é o a nós? Nós temos que ter sempre o nosso ponto de referência, é uma tendência nossa em se referir a alguma coisa. Então, a nossa referência aos espíritos sublimados, quando eles, numa humildade, dizem assim, não, ainda sou muito devedor, e quanto mais eles se esforçam, mais eles se sublimam, mais eles acham que têm que fazer mais para compensar um passado que, quando tem acesso, e quanto mais o espírito cresce, mais ele tem a facilidade de ter acesso ao seu passado. Veja só que coisa interessante, como o processo divino ele é maravilhoso, perfeito, né? Dessa coisa vai dando a cada um a condição de se dar conta. Quantas pessoas às vezes a gente conversa e às vezes a gente está aqui estudando, se a gente conversar alguns assuntos entre nós, pô, tem um entendimento, né? E aí quando a gente vai às vezes conversar com alguém ou alguém é provocado por uma conversa com alguém que esteja tão cru em relação a algumas coisas, em algumas fragilidades que nós temos da nossa imperfeição, e aí pessoas que a gente conversa e diz assim, eu não faço mal para ninguém, eu só posso ter uma coisa boa do outro lado. E aí essa pretensão de algumas pessoas, até às vezes espíritas, viu? Espíritas que, olha, eu acho que depois dessa eu nem volto mais para cá, porque tudo que eu já fiz, aí começam a enumerar suas coisas que já fizeram, que já se somaram sob o ponto de vista divino, e vai se levando, e a gente percebe assim, mas aí, a gente estava conversando antes da aula, a gente vê assim, coisas que, aí vê um Bezerra de Menezes, dando a impressão dele, de algumas coisas, pô, o Bezerra dizendo isso, o que sobra para nós? Aí eu estava falando do Pedro de Alcântara, do Pedro II, naquela questão dele, que ele é um dos expoentes do Ismael no Brasil, junto aos governantes, junto ao Congresso Nacional, a descrição que dá do outro lado é impressionante. A grande maioria dos nossos líderes do Estado como um todo, do jurídico, legislativo, executivo, são lagartões, não de hoje, de décadas, né, de que vem se somando, e ele, em nome de Ismael, tenta dissipar essas energias com a contribuição de outros espíritos sublimados, e aí se vê assim, mas o que faz o mundo da luz? Faz todo o seu esforço, mas conta com o livre-arbítrio de cada um. Felizmente, segundo o que ele diz, está reservado ao futuro, não adianta, o Brasil vai ser a pátria do Evangelho, vai ser um país desenvolvido sob o ponto de vista moral, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral, vai ser uma referência mundial para o cristianismo. E não é diferente do que a gente vê hoje, né? A gente vê assim, o islamismo hoje crescendo nesses países. E o que é o islamismo, sob o ponto de vista da sua origem? Não é o Maomé, como foi o Maomé, o profeta Maomé, que eles têm como profeta Jesus Cristo também. Maomé veio em nome da luz, Maomé veio para transformar, Maomé veio para trazer, mas teve o seu desvirtuamento, porque ele também recebeu influências lá do baixo astral, a mesma influência que a própria igreja teve, principalmente a partir da Idade Média, quando as cruzadas foram através das lideranças cristãs, que, em nome do Santo Sepulcro, matavam, perseguiam, se revoltavam e usavam das atrocidades, não muito diferente do que hoje alguns países islâmicos, através da sua interpretação do Alcorão, dão aquela de fazer a justiça com as próprias mãos, dizendo que aquilo ali é permitido, porque Alá espera que seja assim, porque está estabelecido. São coisas assim, não posso pensar. Não é muito diferente do que a gente vai imaginar, sob o ponto de vista dos cristãos, que não podia se, na própria da época da Inquisição, as igrejas, bem até no início do século, aí, em muitas cidades nossas do interior do Brasil, as missas eram em latim, porque não era para ter uma interpretação clara, claríssima, de pensar nas palavras que eram pronunciadas do Evangelho, da própria Bíblia.
Então, isso tudo, que se a gente imaginar, não é assim na nossa crosta terrestre. Estes núcleos inferiores ainda estão se reerguendo daquela faixa que a nossa história do mundo, chamado dos encarnados, já vivenciou há 300 anos atrás. Esse ambiente subcrostal ainda é uma realidade do que nós vivemos há 200, 300 anos atrás. Isso é incrível, porque o status quo, essa coisa que é estabelecida pelo reino que governa essas falanges, produzem, através do processo reencarnatório, lideranças que ficam sob a tutela dessas lideranças trevosas. Esse processo obsessivo nada mais é do que, muitas vezes, a pessoa é um instrumento para que as suas culpas de passado sejam cobradas e ele retribuindo aos seus algozes aquilo que ele deve. Então, ele pratica o mal sem consciência plena, mas recebe os efeitos da lei de causa e efeito contra si próprio. E esse processo é lento e gradual. E aí, quando a gente vai falar nisso de 50 anos, 100 anos, 300 anos, às vezes é um processo que recém está despertando. É muito bonito quando a gente estuda isso, vinculando com outras situações que já se tratou aqui, e o que a gente, quem tem a prática mediúnica de trabalhar no centro, como nós lá na Casa Lucas de Assis, e até outros centros, seja quem tem o seu acesso teórico e prático, que isso é fundamental de a gente compreender, e de perceber que o espírito, mesmo nesse estado todo que eu estou fazendo o relato aqui, de dizer o que foi no seu passado, e que ele hoje está vinculado a esses espíritos, mas existe a libertação quando ele se distancia desse estado de tristeza, de melancolia, de depressão, que faz com que esses espíritos chamados obsessores... Trancou a imagem aí alguma coisa? Não, está tudo certo. Tá. Bom, aí essa questão, dando seguimento aqui, a questão nossa de achar onde é que é a atuação desses possíveis obsessores conosco não é diferente do que a gente tem como descrição do mundo espiritual em relação a nós, o superior e o inferior. Por que os espíritos no mundo inferior, nas zonas umbralinas, umbral grosso, que é a periferia das trevas e até das trevas, por que esses espíritos gostam do escuro? Porque a sua realidade lá embaixo não tem o sol esse brilhante como nós visualizamos aqui. Ele é mais uma penumbra. Assim como para nós e aqueles que descrevem essas zonas espirituais da crosta superior, ou seja, do umbral fino, o sol parece que brilha mais, o céu é muito mais radiante, as estrelas durante a noite são mais brilhantes, mais vivas, as cores da natureza, as flores, os frutos, tem uma vida, demonstram pulsam, ou seja, tem um comprimento de onda que dá uma significação para quem percebe mais viva. Já a nossa aqui, esse umbral médio, que é a zona dos encarnados, a crosta terrestre, que é mundo espiritual também, nós vemos as coisas como nós vemos, já temos também grande beleza. Mas nessas zonas de penumbra inferior, esses espíritos adoram um ambiente favorável à atuação deles. Por isso que eles vão preferir uma penumbra, porque o triste, o melancólico, o deprimido, ele tem uma tendência a ir para o quarto escuro, um cobertor de preferência, e o obsessor adora esse ambiente. O obsessor não quer saber de sol, não quer saber de muita luz. Tanto é que as pessoas que estão tristes, a gente diz, pô, sai dessa cama, sai desse quarto, vão pegar lá o sol. Diz, que sol, nada, está enxergando até o sol ficar cinza.
porque adora, porque tem uma tendência, nós temos isso, não são os outros, todos nós já passamos por isso. Momentos de tristeza, de introspecção, e aí se encadeia um processo que a gente vai buscando esse descansar, entre aspas, né, de trocar energias com esses espíritos sem a gente perceber, porque isso é um ato inconsciente. E aí, quando eles têm essa sintonia pela nossa tristeza, nossa... Às vezes pensamos numa autodestruição, o que eu faço aqui? Eu quero dormir até morrer. Quantos momentos talvez a gente não tenha passado nessa encarnação ainda, e se não for nessa, passamos por esse processo ao longo da nossa trajetória de passado, recente e longínquo também, porque ninguém se afasta disso, porque isso é um processo que a gente tem que compreender hoje, não significa de renegá-lo ou de achar que conosco não aconteceu. Aconteceu e sim, e poderá tornar a acontecer. E o que nós vamos fazer diante de uma possibilidade dessa? Nós temos a nossa conexão. Hoje nós pensamos talvez um pouco diferente, certamente. Nós já sabemos que nós temos que mudar o padrão vibratório, mudar o pensamento, se sintonizar com os bons espíritos, as ferramentas da nossa oração, da oração sincera, que é fundamental. E aí a gente vai o quê? Alcançando esse processo de autocura. Por quê? Porque nós nos convertemos em médicos de si próprio, ou seja, cada um de nós se torna um médico de si próprio, de buscar, através da medicação, não a medicação só que a ciência nos dá, que é a medicação ministrada por um médico, mas que seja um instrumento do alto, instrumento de Deus. E esse instrumento significa, vou tomar uma medicação e olhar para cada medicação e dar um comando para ela de autocura, de paz, de harmonia, de sintonia com o perfeito. Quantos não tomam medicações? Vou ter que tomar essa porcaria agora, vou ter que tomar esse veneno, que horror, agora eu vou tomar, e toma ali, já toma com aquela água que não está. Tem que fluidificar a água, dar uma energia, e dizer assim, que bom que eu tenho acesso a essa medicação, que bom que eu hoje tenho o que provavelmente há 50 anos atrás não havia para o meu problema, e que eu quero aproveitar esse processo encarnatório para levar ao termo do meu processo, da minha missão, das minhas provas, das minhas dificuldades, que servem ao meu próprio espírito. E nada do que ocorra comigo é uma injustiça. Nada que ocorra comigo é uma coisa que Deus está me castigando. Não, estou tendo a oportunidade de despertar a consciência. Quando o espírito chega a essa conclusão, ele consegue ter uma sintonia com o alto, de paz e de harmonia, que se reflete no seu corpo fluídico, no corpo espiritual, no perispírito, com reflexo no seu corpo físico. E aí vai dizer ali, quando é perguntado para o Alexandre sobre a questão da cura e do corpo físico, não, nem sempre. O mais importante vai ser sempre o comando que vai ser dado ao espírito. O que importa é o processo de cura do espírito. Nem sempre nós vamos alcançar a cura do espírito, que com reflexo imediato nessa encarnação no corpo físico. E as marcas indeléveis daquele passado poderão ter uma consequência nesta encarnação, ao termo da nossa encarnação, até o nosso processo de falência do nosso corpo físico. A vítima, por exemplo, que é colocado no texto, a questão da obsessão. O nosso pensamento, as nossas atitudes, pode ser lá na consulta, a gente vê ali que uma só se libertou. E no final dos trabalhos, quando se desfez a corrente mediúnica, se vê que os obsessores retornam para suas vítimas, mas jamais enfraquecidos. Os obsidiados que não alcançaram a cura nesta consulta, nessa corrente mediúnica, uma só alcançou
a revitalização, o seu processo de cura, que isso é mencionado. Os outros não conseguiram, porque não despertaram a consciência, mas saíram dali sob as amarras dos obsessores, mas eles mais enfraquecidos. Ou seja, tudo se leva, tudo se aproveita. Sempre há um proveito num atendimento, sempre há, quando nós temos um olhar, um direcionamento do nosso pensamento, algum enfermo, algum necessitado, seja o que for, nós somos o instrumento do alto. E essa energia que nós emitimos a alguém se dissipam energias deletérias e enfraquece possível atuação de espíritos que tentam subjugar aquela vítima. A subjugação a gente não pode deixar também de frisar, ela é um processo mais agudo da obsessão complexa, ou seja, a subjugação de possessão quase que por inteiro da sua vítima, ou seja, os espíritos, ou o espírito com comando, em geral, de uma inteligência trevosa, eles subjugam, ou seja, robotizam, quase que robotizam as ações e o pensamento da sua vítima. Causas de passado? Sim, mas como esse processo de cura que vai se dar? Lento e gradualmente, como é relatado ali. Uma consegue, entre vários, encontrar a paz e a harmonia, a cura. O que mais fica desse texto para nós? Que a maioria do quem é obsediado, ele não tem a consciência de que está em processo obsessivo. A grande maioria, para não dizer quase todos. Geralmente, essas vítimas que chegam e pedem um atendimento numa casa mediúnica, ou seja, o processo que for, esses pacientes, eles chegam, às vezes, até dizendo, dizem que eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com isso, e fazem um relato que, muitas vezes, não dá assim, mas é um outro mundo. E aí se abre o campo vibratório e se percebe uma série de atuações espirituais, e aí aparecem vingadores, e se manifestam, às vezes, pelo canal mediúnico de um dos médios, ou mais de um médium, e esse processo todo, quando se conversa depois com o paciente, ou antes do atendimento e depois, se faz a comparação de que ele não tem, mas de onde é que é isso? Onde é que... Eles não têm consciência. Nós não temos consciência quando nós estamos em processo obsessivo. A gente só consegue perceber, sem ajuda de terceiros, quando nós temos o hábito da meditação, o hábito de, a cada dia ou a cada oportunidade, de meditar. Como é que tem sido os meus dias, as minhas horas, a situação? Eu estou em paz comigo mesmo, eu tenho brigado muito, eu tenho divergido muito de pessoas, eu tenho acumulado desconfortos na minha convivência familiar, ou convivência social, profissional, e essa situação ela só se torna presente quando nós meditamos, quando nós fazemos esse exame de consciência, que está lá, um dos assuntos que o Santo Agostinho dizia, católico, né, o cristão, né, na igreja, como o Santo Agostinho comenta, lá na 919 do Livro dos Espíritos, fazer como ele mesmo, como padre, como sacerdote, e meditava ao final do dia, antes de dormir, no seu momento de oração, como é que foi hoje o meu dia? O que eu poderia ter sido melhor? Quais são os pontos de melhoria? O que eu tenho que me esforçar para ser diferente? E isso vale para todos nós. Se a gente faz isso, não precisa ser com habitualidade, em tal horário, tal dia, tal isso, mas você está caminhando, está fazendo uma atividade, está fazendo o que for, pensar nisso. E onde é que tem me causado determinado desconforto, determinada animosidade em relação a determinados fatos, e como eu posso ser melhor. Isso é o crescimento espiritual. Isso é que faz com que os possíveis obsessores percebam que a gente é já uma outra pessoa. E a gente, com essa atitude mental, passa a ser uma referência para a mudança de comportamento deles em relação a nós. Isso é fundamental, e isso nos aproxima do plano superior.
E aí nós tornamos o que está no Evangelho: pedi e obtereis. Nós estamos clamando por uma ajuda espiritual e sintonizados com esse clamor. E aí, em nome da luz, em nome de Jesus, aparece a assistência. Esse é o processo real da oração, esse é o processo da abertura do nosso espírito, da nossa alma, para o auxílio do alto. E isso leva também a uma outra reflexão nossa, na nossa atividade mediúnica. Dizem os espíritos, ainda estava comentando de leituras, nas últimas leituras, assim, o irmão José, por exemplo, comentando quantos centros mediúnicos, e aí leia-se espiritualistas, espíritas, que pouco falam de Jesus, pouco falam do Evangelho. E é verdade. A gente estava falando no capítulos anteriores, enquanto nós, que às vezes a apometria nos dá, através da técnica, um processo mais rápido de manipulação das energias do ectoplasma, e é verdade, conseguimos com isso, com os pulsos de energia, alcançar determinados resultados quase que imediatos, mas mal sabemos que se dissipam. E nesse processo, nós às vezes esquecemos ou nos afastamos do Evangelho de Jesus. Não para colocar Jesus no outdoor, no para-choque do carro, Jesus é fiel, Deus é fiel. Não. A vivência do Evangelho. E os espíritos superiores dizem que o que está ocorrendo hoje no mundo nosso, na civilização nossa moderna, é um distanciamento de Jesus, do Evangelho de Jesus. As trevas estão fazendo como nunca um processo coordenado para afastar ao máximo Jesus da coletividade humana, da civilização humana. E estão conseguindo lá no Oriente Médio, estão conseguindo com o povo islâmico, e aí a gente traz aqui para nós a pátria do Evangelho, em nome de Jesus, faz o que muitas vezes a gente vê ali. Então, vê o pentecostal fazendo isso, fazendo aquilo, a exploração da fé, o distanciamento, pessoas que agem com uma forma impiedosa contra os seus adversários, e o dízimo, isso e aquilo. E aí traz também para dentro da doutrina esse distanciamento, muitas vezes, do Evangelho de Jesus. Nós não procuramos vivenciar os ensinamentos do Evangelho. E tudo está ali para que a gente possa ser uma pessoa melhor. O nosso ponto de referência, a gente estava falando sobre o ponto de referência dos espíritos, todos nós temos que ter um ponto de referência. Quando a gente está dormindo e desperta durante a manhã, nós temos uma necessidade de olhar para o lado e ver onde é que nós estamos. Nós temos um ponto de referência. Se a gente estiver viajando, muitas vezes até desabituado a determinado, a gente acorda, onde é que eu estou? Eu vim aqui, eu estou na casa do fulano, no hotel tal, na cidade tal, tal. E aí a gente tem ponto de referência. Restabelecido o ponto de referência. Quando o espírito desencarna, ele acorda. E acorda onde? Vai acordar num ambiente semelhante ao seu padrão vibratório. Ou seja, vai ter uma continuidade. Ou, se ele se restabeleceu enfermo numa atividade que está, numa necessidade que está de ser restabelecida a sua saúde, conforme o seu padrão vibratório vai despertar numa área dessas, mais nebulosa, ou mais transcendente, ou às vezes vai ficar preso ao seu próprio corpo, vai sentir que o seu ponto de referência é o corpo, o seu medo, o temor da morte, ou a morte é o sono eterno, e aí vai procurar dormir. E por isso a maioria dos espíritos ficam um bom tempo dormindo até despertarem. Por quê? Porque esse processo lento e gradual depende do ponto de referência de cada um. Qual é o nosso ponto de referência? Nosso ponto de referência é o nosso corpo. E o nosso corpo, como ponto de referência, tem que ter uma inserção no ambiente. Se nós tivermos como ponto de referência o nosso corpo e o nosso processo de aprendizado, de
evolução. O que é o aprendizado? Nós vamos agregando conhecimento, despertando a consciência. Qual é a nossa consciência superior? Jesus. Está lá no livro dos Espíritos. Qual o espírito mais nobre que Deus botou ao homem? A resposta é curta, nem é Jesus Cristo, é Jesus. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Ou seja, nós sabemos por natureza o que é certo e o que é errado. Por não termos o conhecimento, pela nossa simplicidade, falta de conhecimento e ignorância, sem pejorativo, de achar que nós agregamos conhecimento e despertamos mais a nossa consciência, abrimos a nossa consciência. E aí nós nos inserimos em mais um dos aprendizados do Evangelho. A cada um segundo as suas obras, ou a quem mais foi dado, mais será cobrado. A espiritualidade sobre o universo nos deu a condição de despertar a consciência do que é certo e que é errado, que está na minha própria consciência. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas, comento deslize, eu tinha consciência, vai ter um processo mais rápido de entrar num processo expiatório, de se arrepender e reparar. Que coisa maravilhosa, só a gente achar todas essas coisas estão no Evangelho. Então, basta a gente pensar. E o pensar não significa estudar de uma forma complexa, é de perceber essas coisas e ir reinserindo lenta e gradualmente no nosso dia a dia. Felizmente, em grupos assim, talvez um pouco mais restrito como o nosso, façamos a nossa parte no sentido de a gente procurar ser a nossa referência individual em relação ao que somos e de onde viemos e procurar compartilhar a nossa percepção. Ao compartilharmos a nossa percepção, procurando ser uma pessoa melhor, nos tornamos, quem sabe lá, mais uma referência para outros amigos espirituais que estejam num processo ainda obscuro de busca do entendimento, sejam eles encarnados ou desencarnados. E longo é o nosso caminho para alcançar a plenitude. Mas, felizmente, a cada passo que a gente dá com mais consciência de si próprio, mais nós vamos abrindo e sentindo o fortalecimento do nosso espírito se expandindo, agregando conhecimento para servir, que é essa nossa essência. Então é isso, pessoal. Nós passamos um pouco do horário, mais uma vez, mas sempre é necessário que a gente medite sobre essas coisas, faça essa reflexão, né, que é fundamental, refletir sobre o que a gente procura estudar, a gente procura ler do ponto de vista teórico e estabelecer uns comparativos com outras leituras, outros estudos, e a gente vai agregando cada vez mais, não se desviando da trilha do esforço, de procurar ser a cada dia pessoa melhor, de procurar agregar conhecimento para compartilhar, pensando no bem, e quem pensa no bem tem grande possibilidade de praticar o bem. Isso que é o mais importante, quando a gente pratica o bem, deseja o bem de alguém, a gente está agindo em nome do alto, em nome de Jesus. Elevando o nosso pensamento de gratidão ao alto, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham pedido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, então, pessoal, pela oportunidade.